Matheus ele consegue ter um faturamento de R$9.000 por mês. Não é à toa que a cidade é eleita, né, a melhor cidade para se viver no Brasil. A melhor cidade do Brasil para se viver durante alguns anos. Essa placa aqui, eu quero ser um empresário. Fui criado até meus 7 anos sem pai, né, filho de mãe solteira. O meu pai, que eu estava contando para você, é o meu padrasto, né. Falar um código que é assim, ó, não se sujeitar à crítica social. Eu falei, não, vou colocar com 10, entendeu? Eu preciso alcançar menos pessoas, né, e vender mais, no caso. E teve um faturamento de R$1.000 em um dia. E o que você está fazendo? Quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. Seu desculpeiro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lumen Podcast. Estamos aqui hoje para explodir sua cabeça. Se preparem que sua cabeça agora vai explodir. Eu tô aqui do lado do Matheus. Prazer. Tudo certo, Matheus? Tudo certo. E esse cara aqui você vai ver. Nós vamos falar um pouco sobre a história dele e se prepara aí. Se prepara para apanhar, entendeu? Deixa o remedinho do lado aí que você vai sair daqui com couro dolorido, viu? Matheus, primeiro me fala o seguinte, qual que é a sua idade, Matheus? Tenho 25 anos. Tá, e você é de onde? Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Deixa eu fazer um briefing aqui com relação ao Matheus. Vou começar lá do final para o começo, só para vocês entenderem. Ó, isso aqui é uma plaquinha que o Matheus usa, né, para trabalhar. Isso aqui é um dos objetos de trabalho do Matheus, né? Isso aqui é paçoca, aliás eu amo paçoca, e o Matheus é um grande empresário que trabalha vendendo paçoca no semáforo, em Maringá, certo? Agora, com esse trabalho dele aqui, nós vamos falar um pouco sobre mentalidade, mas só para vocês entenderem a importância da nossa conversa, o Matheus ele consegue ter um faturamento de R$9.000 por mês, entendeu? De forma organizada. Porque ele tem uma visão de construir uma empresa, por isso inclusive ele tem essa placa que eu quero ser um empresário, certo? O Matheus não está lá no semáforo vendendo paçoca com o pensamento de coitadinho de mim, eu sou uma vítima da sociedade, certa situação está difícil, então pelo amor de Deus me ajuda. Ele está usando aquilo que ele tem naquele momento, o recurso que está à disposição agora, para construir agora. Entendeu? Ele não está focado assim pensando o que eu poderia ter para eu fazer, né? Se eu tivesse algo eu faria, porque aquilo que você focaliza cresce. Então se você focaliza naquilo que você não tem, o que vai crescer em você, meu amigo? Aquilo que você não tem, toda multiplicação por zero dá zero, entendeu? Se eu focalizo no zero, eu vou multiplicar uma ideia pelo zero, vai dar zero, então eu tenho que ver o que eu tenho, entendeu? Eu tenho isso. Vou multiplicar agora em cima disso, certo? Então, só para você entender um pouquinho aqui a importância da conversa com o Matheus. Ô Matheus, mas se a gente estava conversando agora há pouco, você estava falando um pouco da sua vida aí. Você é de Minas Gerais, você é de Pouso Alegre? Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Tá, e quando é que você veio para o Paraná? Então, eu vim para o Paraná para conhecer, né? Foi no ano de 2022, eu morei um ano e alguns meses em Curitiba, né? Cidade maravilhosa, que eu amo de paixão mesmo. E vim para estudar aqui em Maringá em fevereiro. E aí fiquei por aqui mesmo, gostei também da cidade, né? Não é à toa que a cidade é eleita, né, a melhor cidade para se viver no Brasil, né? A melhor cidade do Brasil para se viver durante alguns anos, né? Diferente de Curitiba, né? Achei o pessoal aqui mais aberto, o pessoal mais receptivo, e aqui foi onde eu decidi ficar, né? E como é que é a sua família, Matheus? Então, como é que é seu pai, por exemplo? Você estava contando um pouco a história do seu pai, fala pra gente um pouquinho. Eu fui criado até meus 7 anos sem pai, né? Filho de mãe solteira. O meu pai, que eu estava contando para você, é o meu padrasto, né? Meu padrasto, ele foi o que ensinou tudo, os conceitos da vida, né? Então, tudo que eu aprendi sobre vida, eu aprendi com meu pai, né? Eu me lembro que ele me dava presentes somente em épocas necessárias, né? Isso, seu pai, padrasto. Meu padrasto, isso. Tá. Nas épocas de aniversário, Natal, Dia das Crianças, eu ganhava presente, mas o resto eu tinha que trabalhar. Então ele sempre me ensinou os valores do trabalho, né? E eu, graças a Deus, eu sempre aprendi que a gente precisa trabalhar para poder ter ali a sua recompensa, né? No ano de 2009, a gente foi morar no Espírito Santo, né? Eu, meu padrasto e o resto da minha família, meus 2 irmãos e minha mãe.
morei ali durante mais ou menos um período de 7, 8 anos. E depois meu padrasto foi diagnosticado com câncer, voltou para Minas e a gente teve que retornar para lá também, né? Ali a gente acompanhou o tratamento dele, né? Hoje ele tá bem, graças a Deus. Já tem 10 anos aí que ele... Mas você teve uma relação com seu pai biológico? Não tive. Você buscou a questão que você estava contando, a questão do DNA, como é que isso aconteceu? Sim, a gente buscou, né? Porém não encontramos retorno, né? Você tentou fazer um reconhecimento dele, tinha uma ideia de quem ele seria, mas ele nunca respondeu favoravelmente a isso. Não tivemos isso, né? Então, depois, quando eu tive maioridade, né? Não quis também buscar... Você sempre teve consciência de que o seu pai que cuida de você não era o seu pai biológico? Sim. Então, já que eu tive uma figura paterna, né? Que sustentou a família até aqui, então não preciso procurar outra pessoa, né? Eu creio que ele já fez o papel dele de pai e é isso. Tá. E aí você veio para Maringá, você veio aqui para a região, e como é que começou a questão do trabalho aqui com a questão da paçoca? Então, eu ia estudar ali no IAP, né? Na Faculdade Adventista, que fica ali em Ivatuba. Porém, eu vi que aquilo ali não era para mim, eu talvez ficaria 5 anos na faculdade ali, talvez não seria algo que eu iria gostar mesmo, de fato, né? Então daí eu tava sem emprego e eu cheguei e pensei em alguma forma, né, de estar tendo recursos financeiros, né? E aí eu comecei a pegar alguns bombons para vender dentro da cidade de Maringá. E aí tinha alguns amigos da faculdade que vendiam paçoquinha, né? E aí ele chegou, me explicou a ideia sobre a ideia da paçoquinha, eu cheguei e falei, pô, acho que pode dar certo, né? E eu sempre trabalhei com vendas, né? Em toda a minha vida, eu lidei com vendas. Desde criança, quando eu tinha 10 anos de idade, lá no Espírito Santo, eu puxava um carrinho de picolé na praia. Então, assim, uma criança com 10 anos de idade puxando um carrinho de picolé na praia, na areia, é pesado, cara. Mas aquilo ali eu conseguia ali tirar ali um dinheiro para poder gastar com o que eu quisesse. Então, sempre lidei com vendas. Eu falei, poxa, por que não, né? Não vou falar para você que foi fácil no começo vender paçoca no semáforo. É um pouco vergonhoso, porque tem muitas pessoas que te olham com cara de nojo, que muitas das vezes também te menospreza, mas tem muitas pessoas que te incentivam, né? Então é por isso que eu tô no semáforo, pelas pessoas que me incentivam. Né? Tá, a gente já vai continuar. Qual que é o seu faturamento? Então, eu pago ali numa caixinha de paçoca com 100. Eu pago ali por volta de R$26, compro ali os pacotinhos também, imprimo o papel do Pix aqui, né? Eu consigo tirar em média de lucro mais ou menos por volta de R$60 por caixa, né? Eu pago R$26 e consigo tirar R$100 na caixa. Consigo tirar por volta de R$60 por caixa. Quando eu comecei a vender, eu vendia ali 2, 3 caixas no dia. Porém, eu fui colocando sempre uma a mais e eu via que estava saindo fácil. Na verdade, não que estava se tornando mais fácil o trabalho, mas eu estava ficando mais experiente naquilo. Então aí, quando eu fiquei mais experiente, eu vi que estava sendo mais fácil para eu vender e eu comecei a aumentar. E um dia eu cheguei e falei, pô, vou levar 10 caixas. 10 caixas de paçoca. 10 caixas daria 100 pacotinhos desse aqui de R$10. Naquele dia eu faturei R$1.000 em um dia de trabalho. Tá, vamos parar um pouquinho aqui, vamos tirar um pouco os códigos dessa parada aqui. Nenhum dia ele vendendo paçoca faturou R$1.000, né? De novo a gente vem para aquela história, sabe, da pessoa que faz 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade e não fatura R$1.000 em um dia. Entendeu? Com todo respeito, claro, né? Não vai tirar a importância de nenhuma atividade. Às vezes até um médico, né, que faz 6 anos de medicina e tem que fazer um plantão pesado para conseguir R$1.000. Um advogado, né, na minha atividade mesmo, quantidade enorme de advogados que tem e que muitas vezes trabalham o mês inteiro por conta disso aí, entendeu? Agora vamos pegar um pouco os códigos aqui do que o Matheus já falou pra gente. Primeiro ponto interessante que eu achei, Matheus, é você falar um código que é assim, ó, não se sujeitar à crítica social. Sim. Certo? Matheus falou pra gente que para ele encarar isso aí, ele era criticado, as pessoas olham com menosprezo, as pessoas tratam mal, as pessoas, enfim, né? E ele não teve medo da crítica social, meu amigo. Ele tomou a decisão de executar. E isso é uma coisa que a gente aprende com a Bíblia, inclusive. É um dos fatores. Eu particularmente considero, Matheus, que assim, um dos elementos da mente exponencial, e nós estamos aqui inclusive com a equipe do Exponential Mind, um elemento, uma característica de quem tem mente exponencial é não se sujeitar à crítica social. Porque a crítica social, para você que está nos assistindo, ela compõe o que eu chamo de fluxo da mediocridade. Entendeu? A maioria não tem coragem de fazer o que você fez.
A multidão não faz, a multidão critica e a multidão é medíocre, entendeu? Sempre que você se levanta para cumprir o seu destino profético, para fazer uma coisa que vai trazer resultado na tua vida, a multidão te empurra para baixo, vai te chamar de tolo, porque sabe, vai te chamar de qualquer coisa, né? Vai te criticar, mas você vai vender coisa do semáforo, vai te rebaixar. E todas as pessoas que cresceram na vida, que tiveram resultados exponenciais, ou seja, que saiu do limite da mediocridade, que fez coisas diferentes, venceu a crítica social, venceu o fluxo da mediocridade. A multidão pediu para matar Jesus, entendeu? A multidão pediu para soltar o bandido. É desse jeito que acontece. Então, quem escuta a multidão é medíocre. E tá aqui o código. Esse menino aqui tá faturando R$9 mil por mês, meu amigo. Olha a lição de empreendedorismo que ele deu aqui. Fala de novo aí, só antes de a gente continuar, repete de novo aí a questão que você falou, você compra a caixa, fala mais uma vez. Eu compro a caixa por R$26, embalo, né, tenho o trabalho de embalar, faço o pacote com 10, aqui tem um papelzinho do Pix, né. Vamos falar do Pix, vamos falar do Pix. Tem aqui o QR Code do Pix, e aqui embaixo também tem um Instagram, né. Essa foi uma ideia, inclusive, que eu peguei do YouTube, né. Teve um rapaz lá em São Paulo que tava fazendo isso e dava certo também, ele vendia 3, 4 caixas por dia também. E eu fui mais ousado, né? Eu joguei logo 10, né? Porque o mesmo trabalho que eu vou ter pra vender 3 caixas, eu vou ter pra vender 10, então vamos jogar logo 10. Cara, rapaz, vamos pegar mais código aqui. Primeiro, ambiente, relacionamento, networking. Ele pegou o seguinte, ele veio aqui pra Maringá pra estudar. Não tinha condição, teve coragem de tomar uma decisão. De não se manter, por exemplo, vou ficar num curso aqui só para cumprir uma convenção porque alguém queria que eu fizesse. Entendeu? Alguém queria, ele viu que aquilo não era para ele e ele falou assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer com que a minha vida aconteça. Meu amigo, presta atenção, a Bíblia é clara, aquele que você semeia, você colhe, entendeu? Então assim, e Deus diz que quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as necessidades são supridas. Então se você sai para semear, você vai colher, não interessa. Agora as pessoas ficam aí com a cabeça pensando, meu Deus, o que eu poderia fazer? E não semeia nada, e aí por isso que não colhe nada, ele tomou uma decisão. Tomou decisão, não vou fazer faculdade, vou então achar alguma coisa para fazer. E aí ele buscou o ambiente. Mesmo não sendo ambiente físico, ele foi lá pro YouTube. Não ficou gastando tempo vendo TikTok de dancinha, entendeu? Não ficou gastando tempo vendo coisa inútil. Ele foi aprender sobre empreendedorismo, foi adquirir conhecimento. A gente fala muito, fala aqui no X-Mind, fala nas palestras, falo sempre nas redes sociais também. A questão da pirâmide ali, dos níveis neurológicos. E a pirâmide que eu sempre digo, lá no meio tem a pirâmide da habilidade. Se você tem uma identidade de empreendedor, você vai ter que buscar a habilidade de empreendedor. Como é que você busca a habilidade de empreendedor? Eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Amigo, abre o seu YouTube, você vai aprender. Ele foi lá no YouTube, viu, aprendeu técnica e aplicou a técnica. Só que ele não fez à toa, ele não foi lá pro semáforo, por exemplo, levando uma caixinha cheia de paçoca, pensando assim, vamos ver o que vai dar. Ele teve o quê? Intencionalidade, ele tratou como um trabalho. Na cabeça dele já estava tudo organizado, tem um conceito de finança, ele calculou quanto custa uma caixa, ele calculou quanto ele poderia vender, o quanto ele superaria o valor que ele gastou, o quanto ele poderia faturar, entendeu? Ideia organizada. Decisão massiva para fazer as coisas acontecerem. Intencionalidade. Ele pensou o seguinte, eu já sou um empresário. Por mais que ele tenha a placa que nós vamos mostrar daqui a pouco de novo, eu quero ser empresário, mas na identidade dele, talvez ele não tenha percebido, mas na identidade dele ele pensou, eu já sou um empresário. Então assim, se o que eu tenho para vender é paçoca, eu vou vender paçoca. Mas eu não vou vender só porque é uma paçoquinha, não vou vender de forma desorganizada. Eu vou agir como empresário. O que o empresário faz? Ele sabe o quanto gasta, ele sabe o quanto ele precisa arrecadar, ele sabe o que ele tem que fazer, entendeu? E quando ele viu que tinha demanda, automaticamente ele se preparou para a demanda. Vocês entenderam essa parada? Desculpa falar muito, Matheus, não é porque tem muito código que você está dizendo aqui. Ele falou o seguinte, gente, olha, eu fui vender. Cheguei lá, eu levava 2 caixas e eu vi que tinha demanda para mais. O que eu fiz? Eu me preparei para a demanda, eu fui intencional. E teve um faturamento de R$1.000 em um dia. E o que você está fazendo? Sabe, pensando o que eu posso fazer, com vergonha de empreender, com vergonha de fazer o que você tem aí dentro. Olha lá no seu guarda-roupa o que você tem, que você vai ver um monte de coisa inútil que você pode começar a vender. Entendeu? Ensina teu filho, esse menino aqui, se não fosse vender picolé com 10 anos de idade, entendeu? Talvez agora ele tivesse, ao invés de estar trabalhando e dando uma lição para nós na sociedade, podia estar dando trabalho para a sociedade. Certo? Se fosse uma vítima, porque infelizmente a gente está num sistema
em que o próprio Estado, o próprio governo faz questão que as pessoas sejam vítimas, tenham mentalidade de vitimismo. E a mentalidade de vitimismo, além de tudo, é satânica, certo? É satânica. Mas continua a falar, só mais uma questão. E aí, olha só, o que ele fez? A pessoa que se prepara quando ela é intencional, ela sabe que as pessoas hoje não andam mais com dinheiro, certo? O que ele fez? Olha aqui, ele botou o QR Code do Pix, certo? Ele colocou, então não tem desculpa, ele vende. A pessoa paga. Tem risco? Algumas pessoas não pagam? Sempre tem, né? Claro que tem risco, porque toda atividade empresarial tem risco. Entendeu? Aí tem gente que pensa assim, Matheus, mas eu vou colocar aí, depois as pessoas não pagam. É um desculpinha, entendeu? Cheio de desculpa para não poder trabalhar. Levanta da sua cama, vai fazer as coisas acontecerem, entendeu? Espreme um limão no copo e vende suco, sabe? Mas que tem alguma coisa que dá para fazer, tem. Esse menino podia estar chorando na sociedade, ele está com uma atividade completamente organizado. Mas fala mais pra gente aí sobre o seu sonho de ser empresário, como é que você conversa com as pessoas. Então, cara, eu peguei essa ideia do Pix de uma pessoa e a ideia da plaquinha de outra pessoa. Eu juntei as duas ideias e coloquei pra funcionar, né? O rapaz da plaquinha, ele levava um pacotinho com 5, eu falei, não, vou colocar com 10, entendeu? Eu preciso alcançar menos pessoas, né? E vender mais, no caso. Então, coloquei com 10, peguei a ideia do Diógenes, né, do papelzinho do Pix, e a plaquinha do outro rapaz do vendedor ambulante lá, que eu sigo ele no Instagram também. E ali foi, tipo assim, uma virada de chave na minha cabeça, né? Meus amigos lá da faculdade, que vendem na rua também, também têm resultados significativos, né? Só que uns nem tanto, outros têm mais, porque depende muito de como ele vai trabalhar, entendeu? É igual, eu levo provavelmente 8 caixas por dia, mais ou menos, 8 a 10 caixas por dia, né? Tem dia que você não tá ali daquele ânimo de vender as 10 caixas, né? Então eu já levo menos caixas. Mas quando eu levo bastante, eu tento voltar pra casa vazio, porque é ruim carregar no ônibus uma mala cheia de caixinha de paçoca e voltar com as mesmas pra casa, né? Mas Deus tem abençoado e em 1 hora assim eu consigo deixar 2 caixas e meia por aí, dá R$200 em 1 hora de trabalho, né? E aí você conversa com as pessoas sobre a sua intenção de se constituir como empresário. Sim, sim. Quando eu trabalhei com a venda das trufas também em Maringá, que antes de meus amigos falar sobre a paçoquinha, né? Eu trabalhava com trufas, vendia trufas nos comércios, nos estabelecimentos. Porém, eu via que eu andava muito. Aí eu pensei numa estratégia de conseguir vender mais sem andar muito. Aí eu peguei e falei, vou fazer as mesmas lojas todo dia. Aí na parte da manhã eu pegava um lado da Colombo, na parte da tarde eu pegava o outro lado da Colombo, mas sempre nas mesmas lojas. Ali um que comprou hoje aqui nessa loja, o funcionário comprou hoje, amanhã o outro compra, depois o outro compra, porque eles vão ver eu todos os dias ali. E eu não precisava ficar explicando toda a minha história pra pessoa, porque eles já sabiam qual era a minha história, porque todo dia eu tava ali. Então se eu chegava, abria a bolsa e falava, vai querer uma trufa hoje e tal. Então eu já economizava minha fala, economizava meu tempo, fidelizava o cliente, que é o mais importante também. E ali eu conseguia atender todo mundo também, né? A paçoquinha, eu tentei também trabalhar com a fidelização de clientes. Então, o que eu prezo em fazer? Atender bem as pessoas, né? Não ser grosseiro, por mais que tem hora que você se segura ali para não ser grosseiro, porque a gente escuta muita coisa, né, no semáforo. Mas eu tento trabalhar dessa forma, com fidelização de clientes. Eu converso no máximo com uma pessoa por vez no semáforo. Com uma pessoa por vez. Porque eu prefiro conversar com uma pessoa por vez e deixar bem claro o que eu quero ali, do que sair conversando com todo mundo e o pessoal achar que eu sou apenas mais um, entendeu? E aí você mostra essa placa aqui, é isso? Sim, isso foi recentemente, agora que eu coloquei. Antes eu não tinha plaquinha. Antes era só a paçoquinha mesmo, não a caixinha de papelão, né? Que é a caixinha da paçoquinha mesmo. Uhum. Mas aí agora eu comecei a colocar a plaquinha e tenho visto também que tem ajudado bastante. Porque as pessoas que não abrem o vidro, normalmente ela finge que tá mexendo no celular pra poder não te atender e tal. Então ali, quando ela vê a plaquinha, ela automaticamente abre o vidro pra querer saber o porquê que eu tô ali, né? E daí eu vou e mostro a paçoquinha. Tá, e a placa Quero Ser um Empresário, tudo tem o seu começo. Tudo tem um começo. Tá, ou seja, esse é o começo. É isso. Esse é o meu começo. Tá. Então, qual é o seu começo que você está assistindo aí? Qual que é o seu começo? É quando? Seu começo é enquanto você está esperando alguém fazer alguma coisa por você? As coisas só acontecem na vida quando você começa a fazer as coisas. Você sabe qual que é a grande diferença entre quem alcança resultados exponenciais e quem não alcança resultados exponenciais? Vou dizer 2 grandes diferenças. Primeiro, a execução. Quem alcança, executou. E quem não alcançou, não executou. Simplesmente isso. Executa. Faça acontecer. Só que faça com aquilo que está à sua disposição nesse momento. Aliás, esse é um código bíblico também. Jesus ensina isso.
na multiplicação dos pães e dos peixes, quando a partir de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentadas, aquela multiplicação só aconteceu depois que eles colocaram à disposição que eles tinham. Entenderam? Então assim, a gente tem a demanda, eu tenho 5.000 homens e vamos mandar esse povo embora? Jesus, não. A pergunta sensacional de Jesus foi, o que vocês têm? O que você tem? Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou, só tenho essa paçoca. Ele levou, deu graças, ou seja, teve uma posição de gratidão com aquilo que se tinha naquele momento, e a partir da posição de gratidão e de disposição de usar o que eu tenho agora, uma multidão de 5.000 homens foi alimentada. Entendeu? E interessante que a Bíblia diz assim, Mateus, no final, e isso vale para você, para a sua vida, né? Que depois de alimentar aquela multidão, sobraram 12 cestos. Não estou falando do pão, estou falando do cesto. Mas se só tinha 5 pães, por que tinha 12 cestos? É porque quando você se dispõe a usar o que você tem, e você tem gratidão pela sua circunstância, gratidão. Você tem que ser inconformado por querer mais, entendeu? Só que você tem que ser grato pelo que você já tem. As duas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que acontece? E você caminha, e você faz, você entra no movimento, a estrutura para você sustentar o seu negócio ela é providenciada na medida em que você se movimenta. Nem ele sabe, de repente tinha 12 cestos. Entenderam? Enquanto você fica parado, nada acontece. Quando você se movimenta, até a estrutura para fazer o seu negócio acontecer, ela vai sendo providenciada. E isso vem por conta de uma coisa que está muito clara aí na sua fala, que é a visão progressiva de futuro. Tudo tem um começo. Ou seja, você sabe o que vai ser, o que você vai fazer, o que vai ser da sua vida empresarial? Você sabe dizer o que vai ser da sua vida empresarial para o futuro, sim ou não? Cara, assim, eu tenho em mente algumas coisas para fazer. Só que eu não tenho em mente como vai ser, entendeu? Perfeito, vamos parar aqui. Esse é o ponto. Agora sim, outra pergunta. O fato de você não ter em mente como vai ser, está te impedindo de começar? Tá aí o código. É gradativo, né? Exatamente isso, pega isso. Esse é o código. Ele sabe o que ele quer, mas ele não tem o como. Ninguém tem o como. Entendeu? Ninguém tem o como. Então eu traço o objetivo, eu quero ser um bilionário, eu não sei como. Não sei como. Então o que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso vender esse copo com água. Tudo tem o seu começo. Vocês estão entendendo o código? Tudo tem o seu começo. Então hoje eu tenho a paçoca. Pronto, então é isso que eu vou fazer. É isso, eu vou vender o copo com água. Eu vou vender a paçoca. Isso se chama visão progressiva de futuro. Eu dou um passo e vou até uma esquina. Eu quero viajar 100 km, mas eu só consigo andar uma quadra. Eu vou até aquela quadra. Quando chegar naquela quadra, eu não sei o que vai acontecer. Lá vai me abrir uma visão nova. Lá eu vou conhecer pessoas novas. Que de repente pode acontecer de você dar um passo e se conhecer, por exemplo, pessoas ali que já vão te pegar para te colocar num avião e falar, não, eu te levo agora. Resolveu o problema. Ou pode ser que você ganhe alguma coisa que você ande mais uma quadra. Você não sabe. O fato é que as coisas só acontecem quando você entra em movimento. Sem movimento não acontece. Entendeu? Visão progressiva de futuro é movimento. Então hoje eu tenho paçoca. Eu não sei o como. Com a paçoca ele fatura R$9.000, meu amigo. E você está aí pensando, o que eu posso fazer? Pensando que você vai prestar vestibular daqui 2 anos. Você está com 52 anos de idade, pensando em prestar vestibular para direito. Para depois você fazer um exame da OAB e esperar 15 anos para sair o resultado de uma ação. Pô, meu amigo, empreenda. Isso aqui está dando uma lição de empreendedorismo e outra, de ter mais coisas para fazer. É mais de uma coisa que você tem que fazer. Isso é o que está na disposição dele. Ele tem na mente outras coisas. Ele não sabe o como, mas ele está usando o que ele tem. Entendeu? Sensacional. 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 Que lição que você dá aí? Fala que lição que você pode dar para as pessoas que estão te ouvindo agora? Então, cara, eu acho que tem uma frase que eu utilizo muito, né? Que é a seguinte: quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. Repete aí, para o pessoal deixar bastante claro. Quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. Seu desculpeiro. Eu acho que às vezes a pessoa ela se vitimiza muito, né, na verdade. Eu não tenho muito apoio da família, né, em relação ao que eu faço, porque como meus pais, eles ainda têm aquele pensamento de que para você construir alguma coisa na vida, você tem que assinar uma carteira e viver debaixo da regra do sistema. Então, para eles, só aquilo ali que vai crescer, entendeu? Vai começar um novo podcast aqui. Vai dar mais 2 podcasts agora. Cada fala dele, ele abre um código novo aqui. Vai poder marcar uma semana de podcast aqui. Então, assim,
Eu até entendo o lado deles, né? Mas eu quero mostrar pra eles que é possível, né? Que é possível, a gente precisa dar o primeiro passo. Provavelmente, se tivesse arrumado emprego, você ia trabalhar do quê, mais ou menos? Eu tava trabalhando já, né? Numa indústria farmacêutica, né? Só que eu saí da indústria farmacêutica, comecei a fazer um projeto da igreja lá e tal. Até que eu vim pra cá em relação à faculdade que eu queria fazer, né? De teologia. Comecei a trabalhar com vendas de alguns materiais da igreja lá, de teologia, né? Alguns livros e tal. E aí eu já vi que aquilo ali funcionava, né? Cara, eu vendo qualquer coisa que der na minha mão. Olha que sensacional, porque o cara... Qualquer coisa, cara. Os pais dele têm aquela visão que é muito comum no Brasil, de que assim, que coloca na cabeça do filho, né? Eu faço exatamente o contrário com os meus filhos. Esses dias meus filhos falaram, papai, mas então quando a gente for estudar, a gente vai arrumar emprego? Eu falei, emprego? Não. Você vai empreender. Meu filho mais novo perguntava, papai, qual que é seu emprego? Eu falei, não tem emprego. Não, mas como é que faz? Você não tem emprego? Eu falei, aliás, eu nunca tive emprego. Né? Eu tive um, né, de professor. Mas emprego, por quê? Porque não é nada contra, é necessário para o sistema funcionar. Só que convenhamos, melhor do que o emprego é empreender. Emprego não é uma saída de enriquecimento. Emprego é aprendizado. Certo? Você vai para você aprender, você tem que respeitar. O emprego te abre ambiente, te abre relacionamento, te dá conhecimento, ele é necessário. Só que ele não é o ponto de crescimento. O ponto de crescimento é venda. Tudo é venda, né? Tudo é venda. É venda. Então, se você trabalha numa empresa, você está vendendo seu tempo. Você se considera uma pessoa ambiciosa? Sim, considero. Isso não é ruim? Ser cristão é ambicioso ao mesmo tempo? Não é ruim. Porque eu acho assim, eu sou cristão também, né? Eu acho que Deus ele não quer que a gente viva uma vida medíocre. Eu acho que Ele quer que a gente viva bem. Por isso que Ele fala viver em abundância, né? Até porque Jesus disse assim, ó, que eu vim para que todos que em mim creiam tenham a vida e a tenha em abundância, em plenitude. A parábola dos talentos, gente, ela é muito clara com relação a isso. Quem vive com vitimismo pensando assim que só o Senhor aqui, a tua presença me basta, que separa esse versículo, isola, né? Como se isso pudesse ser aplicado isoladamente, não conhece a parábola dos talentos, onde o próprio Senhor diz o seguinte: aquele que é o quietinho, que não faz nada, que não arrisca, que não empreende, até o que você tem te será tirado. Entendeu? O Senhor, ele pega, ele abençoa aquele que arriscou tudo, que empreendeu, que aplicou tudo, que correu o risco de perder tudo. Certo? Esse ele vai lá e abençoa. O outro que aplicou também, mesmo de forma mais moderada, também é abençoado. E o que enterrou o talento, pensando, eu não vou correr risco. Não quero correr risco, o Senhor sabe que o tempo é difícil, o Senhor sabe que o mundo é difícil, o Senhor sabe que não dá, então eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque assim, quando o Senhor voltar, eu estou quietinho, eu estou inteiro. Até o que você tem que será tirado. Ou seja, o Senhor quer que a gente tenha sim essa ambição no sentido de querer fazer as coisas acontecerem, de ter crescimento. Isso não é ruim, isso não é anti-humildade, isso não tem nada a ver com não ser humilde. Ou meu filho, a criançada, né? Os pré-adolescentes estão usando um termo, um neologismo, eu nunca tinha ouvido isso. Sempre vi meu filho falando, onde você aprendeu isso? Né? E aí vi que a turma dele toda fala desumilde. Já viram desumilde ou não? Né? Esse cara é muito desumilde. Eu falei, desumilde? Eu nunca tinha ouvido, enfim, né? Um neologismo. Não tem nada a ver, sabe, ter a ambição de crescimento, né? Ter o desejo de crescimento com ser humilde. Você tem o desejo, tem a ambição de crescer e continua sendo humilde da mesma forma. Olha qual é a mentalidade. A mentalidade está fazendo ele prosperar. A mentalidade já fez o Mateus um empresário. A mentalidade faz com que ele tenha um trabalho que a sociedade pouco compreende, mas que ele fatura muito mais do que quem fez faculdade, meu amigo. Não tá nem. Ou seja, mentalidade, identidade de uma pessoa próspera. Me recordo um dia, né, que eu tava no semáforo, um rapaz me parou com uma moto, uma Harley Davidson e tal. Aí ele parou assim, no semáforo, me chamou. Aí ele perguntou o que eu tava vendendo e tal, eu expliquei o projeto pra ele. Ele falou, cara, você não quer arrumar um serviço de verdade, né? Aí eu cheguei e falei pra ele assim, não é porque eu tô trabalhando de forma informal que eu não estou trabalhando. A gente passa horas embalando isso aqui, porque é muita coisa pra embalar e tal. O valor que eu gasto de paçoca pra vender durante o dia é mais do que a diária de 3 pessoas, entendeu? Porque eu gasto mais de R$300 todos os dias de investimento. E o tempo que eu trabalho também, às vezes é até mais do que um CLT. Então não é porque eu não estou trabalhando de forma formal que eu não esteja trabalhando, né? Aí ele chegou e falou assim que eu não queria trabalhar, que eu queria as coisas fáceis, né? Cheguei e falei pra ele assim... Coisas fáceis. Cheguei e falei pra ele assim, ó.
Falei, amigo, Era muito mais fácil ter uma carteira assinada e ficar pensando assim, quando é que eu vou ter férias com um terço, né? Aí ele chegou e falou isso, né? Eu olhei pra cara dele e falei assim, amigo, eu trabalho com vendas, eu vendo qualquer coisa. Você é vendedor. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar um dia. Eu fico na tua loja, trabalhando no teu lugar, com vendas, porque eu trabalho com vendas, só o meu produto que é diferente, e você vem pro semáforo. Vamos ver quem se garante mais, se eu no teu lugar ou você no meu. Porque já que você tá falando que é fácil, tem que vir mostrar pra mim que é fácil. Aí ele pegou e saiu andando e não falou mais nada, entendeu? Espero não encontrar ele de novo, porque senão ele pode me matar, talvez. Nada. Você fez a mente dele explodir, entendeu? É diferente. Você vê como a questão da mentalidade muda tudo. Você pode fazer qualquer coisa do jeito certo ou do jeito errado. Uhum. Eu posso vir trabalhar me achando uma vítima, como eu posso vir trabalhar de forma intencional. Estou tentando lembrar o nome do Rufino. Alguém lembra qual que é o primeiro nome dele? Geraldo Rufino, isso. A história dele que ela é sensacional. Ele constituiu a maior empresa da América Latina que trabalha com motores diesel, peças de caminhão e tal. Quebrou 6 vezes. Pois é, e ele vem de onde? Ele vem da favela. Do lixo. Do lixão. Né? E ele conta que assim, como é que ele começou a história dele? Primeiro que ele morava na favela no Rio de Janeiro e ele via, por exemplo, que os colegas dele que não se aplicavam nas coisas que faziam morriam. Porque estavam no tráfico, estavam morrendo. E ele tinha tudo para entrar lá, porque também tem família totalmente desagregada, na pobreza total. E aí ele primeiro foi aplicado. E quando ele arrumou um emprego de estagiário, que ele era tratado como um pretinho, ele nunca se rendeu para isso. E ele fazia com excelência. As pessoas caçoavam dele, porque ele ficava além do horário. Ele não ia lá falar, escuta, eu tô fazendo isso porque eu tô precisando ganhar uma hora extra. Eu tô fazendo isso porque eu quero não sei o que. As pessoas caçoavam, falando, pô, você tá trabalhando aí, você só tá dando lucro pro patrão. Tá pensando marxista, né? Você só tá dando lucro pro cara, deixa de ser trouxa, você tá trabalhando não sei o quê. Só que ele tava sendo observado o tempo todo. Ele fazia com excelência, ele produzia mais sem ninguém pedir para ele. Até o dia em que os donos da multinacional chamaram ele e falaram assim, nós estamos te observando. Tiraram ele da condição de estagiário e colocaram ele numa condição de assim, tipo de chefia muito maior. E a partir dali, um cara da favela pegou os códigos, aprendeu e construiu a maior empresa da América Latina que trabalha com peça de caminhão, enfim, essas coisas aí. Quebrou várias vezes, subiu várias vezes, é um dos maiores palestrantes do Brasil, um homem riquíssimo, uma história sensacional. Mentalidade. Matheus podia estar lá com a mentalidade de vítima, ele está lá com a mentalidade de empresário e repito isso, por quê? Porque ele já tem a identidade de empresário. Quem tem a identidade faz o alinhamento, sabe, dos demais níveis da vida. Cara, parabéns, história sensacional. É assim, cara, eu não parei, eu sou imparável, né, vamos dizer assim, porque eu tenho um hiperfoco, cara, muito elevado, eu acho. Porque não é normal alguém chegar e levar 800 mil passaquinhos pra vender no semáforo um dia. Não é normal, né? Eu e agora meu outro amigo também que trabalha comigo também tá começando a levar mais também. Ele também já conseguiu fazer isso também no semáforo, então é possível. É possível. Eu passei para ele algumas dicas, né, de como ele poderia tá aumentando ali as vendas dele e tá dando certo para ele poder pagar a faculdade dele também, entendeu? Então dá certo, funciona, basta a pessoa querer. Não é fácil, igual eu falei, eu não tenho apoio da família, porque eles pensam de uma forma diferente. Eu não discordo com eles, né? Até entendo o lado deles, porque eu ainda não fiz acontecer. Mas quando eu fizer acontecer, vai virar a chave na cabeça deles também, eles vão ver que é possível. Ou seja, o que liberta é o resultado. Sim. Ele também não entra em confronto. A família não apoia, ele não entra em confronto, por quê? Porque ele vai mudar, o que vai mudar a mentalidade da família dele é o resultado que vem sobre a vida dele. Entendeu? Então, mas ele não está se permitindo rebaixar pelo fluxo da mediocridade. Porque estão falando, então... Aí, essa questão, quando a pessoa não é bem resolvida, não tem uma mente exponencial, que é uma mente blindada, uma mente forte, né? Ela acaba se criando uma auto-vingança. Então, porque o pai fala alguma coisa, e a pessoa começa a vingar de si mesmo. Então ela começa a mostrar que não vai dar nada. E ela arruma a pior coisa, arruma o pior emprego, começa a ficar na pior situação. E ele não, entendeu? Está seguindo a vida, está fazendo o que tem que ser feito, está executando, tirando do papel e sabe que o que vai mudar a mentalidade dos pais é o resultado que vem na vida dele. Não precisa entrar em confronto, não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar o dia inteiro na cama porque alguém falou, porque falou mal de mim, eu não vou ficar 3 dias sem levantar da cama. Teve um amigo meu, cortando você um pouquinho, um dia eu pedi pra ele um dinheiro emprestado.
Eu tava sem trabalhar e tal. Não sei se era dinheiro que eu pedi pra ele, não me lembro muito bem. Mas eu sei que ele chegou e falou assim, Matheus, deixa eu te falar uma coisa. Existe 3 tipos de problema. O meu, o seu e o nosso. E esse problema não é meu e nem nosso, é totalmente seu. Então vai correr atrás do teu problema, do teu prejuízo. Vai fazer alguma coisa, vai vender. Nossa, cara, aquilo ali doeu, sabe? Mas eu falei, cara, valeu, mano. Valeu. Porque amigo não é aquele que vai ficar te bajulando, cara. É aquele que vai te dar uns tapas de vez em quando. E hoje eu até utilizei essa frase já para outras pessoas, né? Inclusive. E assim, o meu trabalho, eu tava em alguns grupos de WhatsApp de vendas na rua, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que me procuram para aprender, para entender um pouco como é que funciona. Teve um cara que falou, pô, cara, você é minha inspiração e tal, o canal do Rio de Janeiro. Então assim, pô, cara, que legal, já vejo que eu tô conseguindo influenciar pessoas através desse trabalho, que eu aprendi com outra pessoa, juntei ali as ideias de 2 pessoas ali, coloquei em prática, tem funcionado, tá ajudando outras pessoas. Cara, isso é muito legal. Então, assim, no momento eu tô trabalhando, né, para poder quitar algumas dívidas, né, para eu começar a poder investir. Porque para eu poder investir, eu preciso ter crédito, né? Então, para eu ter crédito, eu preciso quitar algumas dívidas. Mas já tenho aí em mente o que eu vou fazer, qual vai ser o próximo passo aí, né, no próximo ano de 2025. Ô, Matheus, fala aí pra galera qual que é seu Instagram, pra todo mundo acompanhar. Já recomendo você, vai pro Instagram do Matheus. Aliás, você é ativo na rede social? Sim, todos os dias eu posto um pouco do meu trabalho e tal, posto algumas coisas motivacionais. E as dicas de empreendedorismo, de tudo isso que você tá fazendo? Então, isso aí eu ainda não passo muito assim detalhado, né? Eu posto ali mais ou menos quando eu tô indo trabalhar, como tá sendo meu dia e tal. Começa a falar sobre todas essas dicas aí que você vai libertar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que serão libertas a partir disso aí. E você vai ganhar milhares de seguidores e vai abrir um campo novo para você. Escuta eles, fala o seu Instagram aí para todo mundo. É mhenrique.sva. mhenrique.sva. Não dá pra fazer um Instagram mais fácil, não? Dá, cara. Então tá, já fica uma lição para você aí. É porque tem muito Matheus e tem muito Matheus Henrique, cara. Então é bem difícil de arrumar algo mais fácil, entendeu? Tá bom, vamos dar uma salva de palmas pro Matheus, ó. Parabéns. Deus te abençoe aí, uma lição de vida. E você continue acompanhando a gente aqui, ó, X-Mind, cai pra dentro do Exponential Mind, entendeu? Se você não tá ainda, clica aí no link da bio que você vem aqui pra mentoria que vai te levar ao crescimento exponencial. Certo? Lumen Podcast fica por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe. Valeu!